Olá, queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando os vossos corações. Essa é a nossa quarta ministração e a ministração fala exatamente sobre o papel das mulheres no Antigo Testamento. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Terminamos a terceira lição falando sobre Miriam. Miriam que figurou nessa trindade com Moisés e Arão, desempenhando um papel extraordinário na libertação do povo da escravidão do Egito. Não é verdade? E hoje nós vamos prosseguir. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, foi uma mulher realmente notável. Este era um momento muito perigoso para Moisés. Entretanto, sua corajosa irmã mais velha, Miriam, muito embora ainda fosse uma criança na ocasião, ficou bem pertinho do bebê Moisés, observando cada detalhe do desenrolar dessa história tão empolgante, tão emocionante. Ela cuidou do seu irmão. Isso é maravilhoso, na verdade. Maravilhoso nós termos mulheres como Miriam nos dias de hoje, que vão cuidar dos nossos recém-nascidos, é verdade? Das pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, não é verdade? Então isso é maravilhoso. E dando continuidade a essa ministração, frisando que é o papel das mulheres no Antigo Testamento. Ao observar a filha de Faraó resgatando a Moisés, Miriam imediatamente apresentou um plano de ação. Mulheres ligadas com o céu, elas sempre têm um plano de ação. Então disse a sua irmã Miriam, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, para que ela possa criar esta criança para ti. Essa passagem bíblica se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículo 7. Miriam arranjou para que a mãe de Moisés o criasse. Assim sendo, a rápida e corajosa ação de Miriam salvou a vida de Moisés. Então nós devemos muito a essa irmã querida, a essa mulher poderosa, a essa mulher guerreira, a essa mulher extraordinária. Quem? Miriam. Como seria o mundo de hoje se não tivéssemos tido o ministério de Moisés? Mas devemos nos lembrar que Miriam foi a mulher que Deus usou para que essa criança, a vida dessa criança, fosse preservada. Se você se sentir abençoada por essa ministração, compartilhe com o máximo de pessoas, o máximo de mulheres, mulheres guerreiras, mulheres valentes, mulheres que são desejosas de expandir o reino de Deus. Então, compartilhe com o máximo de mulheres que você puder, tá bom? Dê o seu like se você gostou, se não gostou, e também você pode apertar aí no sininho para receber as próximas aulas e as próximas publicações. Vamos lá então, continuando? O papel das mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Ministério de Música e Louvor é mais bem dirigido por pessoas, certamente, com uma unção profética sobre as suas vidas. Este era o caso de Miriam. Além de ser profetisa, ela era uma tremenda dirigente de louvor. Não é lindo isso? É verdade. Esse era o caso de Miriam. Ela tinha um belo dom profético e musical, que a tornava ideal dirigente de louvor
e também uma profetisa. O que é uma profetisa? É aquela que traz a voz de Deus. O profeta é aquele que traz a voz de Deus para o seu povo. E uma ideal dirigente de louvor é aquela que leva o povo até o Santíssimo Lugar, na presença do Todo-Poderoso. Semelhantemente a Davi, cerca de 500 anos mais tarde, ela cantou o Cântico do Espírito. O seu cântico era um cântico profético. Seu ministério de adoração foi o resultado da unção profética que estava sobre a sua vida. E aí está a grande diferença. Você pode receber essa unção profética também. Outras mulheres do Antigo Testamento também foram tremendamente usadas no ministério de música e adoração. Na época do rei Davi, Deus deu a Emã 3 filhas. Todas estavam sob as mãos do seu pai para o cântico na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas, para o serviço da casa de Deus, de acordo com o mandamento do rei. Essa passagem bíblica se encontra em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 5 e versículo 6. Que coisa linda! Esse pai treinou suas 3 filhas para o cântico profético, para uma ministração que realmente tocava o coração de Deus e que trazia, sem dúvida, o céu na terra. Como precisamos hoje de mulheres que tenham essa habilidade de trazer o céu na terra. E é muito importante que você saiba do seu papel, né? O papel das mulheres nos dias de hoje. Esse é o grande momento em que o Espírito Santo está trabalhando. E assim que o Espírito Santo terminar o seu trabalho, acabou, ponto final, na história da humanidade. Davi estabeleceu uma ordem divina de louvor e adoração. Para quem? Para o povo de Deus, que se estende até mesmo à igreja neotestamentária. Veja em Atos 15, 16. Portanto, queridas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres valentes, ainda é correto que as mulheres participem do louvor e da adoração, do ministério de música, como era o caso de Miriam e as filhas de Emã. Há um lugar especial, há um lugar preparado no ministério de música, no ministério de louvor, no ministério de adoração, para que você possa desempenhar o dom que o Senhor te deu. Não é verdade? Isso aí é lindo, é maravilhoso. Ela foi líder com Moisés e Arão. Pois te fiz subir da terra do Egito e te redimi da casa da servidão. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Olha que passagem bíblica poderosa, Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Olha que coisa tremenda, olha que responsabilidade extraordinária. Miriam figurando com Moisés e Arão, dessa trindade que libertou quase 2 milhões de pessoas da escravidão de Faraó no Egito. Esse é um papel que você pode desempenhar hoje. Você pode libertar muitas vidas das garras de Faraó, das garras do diabo, das garras de Satanás. Miriam é mencionada ao lado de Moisés e Arão, como um dos membros da Trindade que libertou e conduziu os israelitas para fora da casa da servidão egípcia. Que liderança fantástica dessa mulher, Miriam, ao lado de Moisés, ao lado de Arão. Ela foi líder com Moisés e Arão. Isso ilustra claramente o papel da liderança com autoridade e com muita influência que ela exercia. Quem? Miriam. Exercia uma influência extraordinária. E as pessoas a admiravam por ser uma mulher corajosa, ousada, guerreira, valente. Será que ousamos negar em nossos dias um papel semelhante a mulheres, a quem da mesma forma o Espírito Santo unge? Lembrando que a profecia de Joel
é para nós nos dias de hoje. Entretanto, nós temos aqui um detalhe que nós já falamos anteriormente. Miriam agiu presunçosamente. Isso também pode acontecer conosco. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, depois que saíste do Egito. Está lá em Deuteronômio 24, versículo 9. Afinal, apóstolo Ari, o que foi que aconteceu com Miriam, que ela agiu presunçosamente? Miriam, Arão e o rei Saul ilustram uma perigosa armadilha em que os líderes podem cair, inclusive eu. Os líderes podem tentar exercer uma autoridade que vai além do seu cargo e unção. Lembra o que aconteceu com o rei Saul? Ele fez algo que só cabia a Samuel fazer, sacrifício. Que coisa, né? E ali o Senhor rasgou o reino de Saul e colocou Davi no lugar de Saul. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Tanto as mulheres quanto os homens devem estar cientes de que o exercício de uma autoridade de liderança pode levar à arrogância, olha, o orgulho, e podem acabar sendo coisas destrutivas em nossas vidas. O que, apóstolo? Arrogância, a vaidade e orgulho. Isso aconteceu com Miriam. Que parecia ser um motivo racista, Miriam desafiou indevidamente a autoridade de Moisés. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem ele havia se casado. Estará em Números, capítulo 12, versículo 1. O Senhor imediatamente exigiu uma explicação de Miriam. E a nuvem partiu de sobre o tabernáculo, e eis que Miriam tornou-se leprosa, branca como a neve. Números 12, versículo 10. Deus então veio tratar aquela oposição, aquela presunção, aquela arrogância, aquele orgulho, aquela vaidade de quem? De Miriam. Isso pode acontecer comigo e com você também. Que Deus nos livre e que a gente possa aprender com essa lição duríssima, não é? Miriam ficou leprosa e o povo ficou aguardando ali até que ela fosse purificada para que eles pudessem dar continuidade. Veja aqui. E Moisés clamou ao Senhor dizendo: cura agora, ó Deus, eu te rogo. E o Senhor disse a Moisés que ela esteja fechada fora do arraial 7 dias. E Miriam então esteve fechada no arraial 7 dias. E o povo não partiu até que Miriam fosse recolhida novamente. Essa passagem bíblica está em Números 12, 13, 14 e 15. Veja que Deus precisou operar ali um conserto, um arrependimento, uma renovação de aliança. Deus tratou com Miriam. Disciplina. Sem disciplina, o corpo de Cristo não avança. E alguém que declarou essa frase muito bem colocada: ninguém tem autoridade se não está debaixo de autoridade. Veja que coisa tremenda. Todos os líderes, homens e mulheres, precisam respeitar os limites de seu ministério. Todos nós temos o limite. Amém? Eles não deveriam se intrometer presunçosamente, em áreas pelas quais não têm a responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Cuida da sua responsabilidade. Miriam cometeu os seus erros, exatamente como os outros grandes líderes. Moisés, Davi, ela foi severamente disciplinada e assim encontrou o perdão, a restauração, a comunhão novamente com o povo de Deus. E é muito lindo a gente saber que no corpo de Cristo tem o quê? Disciplina. No corpo de Cristo tem correção e a gente se colocar para receber correção. Melhor ainda seria que não agíssemos presunçosamente, como é o caso da Miriam. Vamos continuando o papel das mulheres no Antigo Testamento? Agora vamos ver essa mulher poderosíssima, oh meu Deus,
Débora. Ei, que mulher poderosa, poderosa, poderosa. Senhor, me dá aqui umas 200 Déboras aqui na SEC da Vila da Penha. Hein? No tempo de Juízes, o Senhor levantou essa mulher, essa serva de Deus, como mãe de Israel. Levanta-te, ó Débora, levanta-te, ó Débora, como mãe de Israel, como mãe de Israel, como mãe de Israel, Débora, mãe de Israel. E Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquela época. Ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo, toda a causa que havia no meio do povo de Deus. Débora se apresentava como juíza para julgar a causa das pessoas. Tinha discernimento, tinha sabedoria, tinha conhecimento, tinha inteligência. E quantas mulheres maduras na igreja nós temos hoje que pode ajudar tantas pessoas. Oh, minha irmã querida, não deixe o seu ministério enferrujar. Não deixe o seu ministério travar. Ore ao Senhor para que Ele possa te usar como usava Débora. Débora aconselhava os novos casamentos, os novos matrimônios. Débora era aquela conselheira que ajudava as pessoas. E você pode também desempenhar esse papel. Débora, Juízes 4, versículo 4 e versículo 5. Débora era profetisa e juíza. Débora, uma mulher casada, que exercia 2 cargos, um como profetisa e outro como governadora ou juíza. Que coisa tremenda! Este último papel é consistente com a passagem de João, capítulo 5, versículo 22, que foi comentada ainda há pouco. Veja, sob a liderança de Débora, os filhos de Israel foram libertos de uma ocupação de 20 anos de duração por um exército estrangeiro. Já pensou no nível de autoridade dessa mulher? A coragem dessa mulher? A sabedoria dessa mulher? A ousadia dessa mulher? Que vendo o povo de Deus escravizado por 20 anos, ela lidera o exército do Senhor e impõe uma derrota tremenda contra os inimigos. E como isso se sucedeu? Através de um discernimento profético, a profetisa Débora solicitou que o general israelita Baraque saísse com 10.000 homens contra uma força superior de cananeus que possuíam 900 carruagens de ferro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ser que o exército do inimigo aparenta ser muito maior do que o nosso. Entretanto, a fé faz a diferença. E a fé dessa mulher fez a diferença. Baraque então liderou a batalha contra o exército cananeu, liderado pelo general Sísera, e os derrotou de uma maneira gloriosa, espetacular. Enquanto fugia, o general Sísera procurou refúgio na tenda de uma família nômade, cuja matriarca era Jael. Eles eram israelitas, mas não sabia disto. Jael ofereceu-lhe então hospitalidade. Quando o general estava dormindo profundamente, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo. Com um poderoso golpe, ela atravessou a estaca na cabeça de Sísera e ele morreu instantaneamente. Vejam a coragem dessa mulher de, no meio da guerra, não se intimidar. As mulheres valorosas como Débora, que o Senhor está levantando nesse tempo, elas não se intimidam, porque elas estão
carregadas de fé. Fé na palavra, fé no Senhor, elas são ousadas, elas são aguerridas. Papel das mulheres no Velho Testamento. Assim sendo, 2 mulheres foram os participantes principais nesta dramática libertação de Israel dos seus opressores. Uma delas, Débora, a guerreira. Mais tarde, Débora, cumprindo esse propósito antigo, né? ela libera glórias para cima. E ela libera um cântico, um cântico profético. Então o Senhor fez com que eu tivesse domínio sobre os valentes. Essa letra foi parte desse cântico de Débora. Ela cumpriu o antigo propósito de Deus para o homem e para a mulher, de terem domínio. Gênesis 1, versículo 28. Alguém disse, quando o Senhor tem um trabalho de homem para fazer, Ele sempre tem uma mulher para fazê-lo também. Por isso Deus colocou Adão e Eva, e essa mulher auxiliadora idônea, né? Estivesse ali como uma verdadeira equipe trabalhando com Adão. E olha o trabalho de Débora. Por que então, existindo precedentes bíblicos para as mulheres, cumprindo papéis importantes no propósito de Deus, a liderança masculina da igreja usurpa para si regras contra o ministério das mulheres? Então, eu dou a maior força para as mulheres, né? Eu gosto de pedir às mulheres que se levantem no culto. Talvez 70% da membresia são mulheres, mulheres que fazem a diferença, né? Mulheres que estão cumprindo o chamado, isso é maravilhoso. Vamos ver agora essa outra mulher aqui chamada Hulda, lá em 2 Reis 22, versículo 14. Então Ilquias, o sacerdote, foi a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda das vestiduras, e tiveram comunhão com ela. Essa comunhão no Senhor, no Espírito Santo, era para tratar, né, das decisões no tempo de Reis. 2 Reis 22, versículo 14. Hulda, quem foi essa mulher? Hulda foi a profetisa de reforma. Lindo, não? Hulda foi a profetisa de reforma. Durante o reinado do rei Josias, o livro da lei foi descoberto no templo. Quando os sacerdotes começaram a lê-lo, perceberam que a unção havia se desviado muito dos caminhos de Deus. A unção e a nação, né? Que a glória havia saído do templo, né? Como diz lá o profeta Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9, né? Eles viram que a nação estava em perigo de julgamento. Então, distanciamento traz o julgamento de Deus. O distanciamento da vontade de Deus, o distanciamento do coração de Deus, o distanciamento dos propósitos de Deus, o distanciamento dos planos de Deus traz o juízo e o julgamento de Deus. E Hulda se ligou. E como foi que ela resolveu esse problema? Para descobrirem o que fazer, eles foram falar com essa notável profetisa, a qual lhes transmitiu coisas específicas sobre um julgamento vindouro já determinado nos conselhos do céu. Você vai ver isso em vários lugares no Velho Testamento, né? Deus trazendo juízo, julgando o seu povo, mas é bom lembrar que Hulda foi essa mulher que alertou o povo de Deus sobre o juízo, sobre o julgamento do Senhor. E olha que coisa tremenda que aconteceu. Pelo fato de Josias ter se arrependido, Hulda disse que os julgamentos determinados não viriam durante o seu reinado, e sim mais tarde. Por quê? Porque ele se arrependeu. Nosso arrependimento, nossa mudança de vida afasta o juízo de Deus, afasta o julgamento de Deus. Isso é maravilhoso. Hulda inspirou o rei Josias, o sumo sacerdote e os outros líderes de Israel
a implementarem as mais amplas reformas morais e espirituais já registradas. O resultado disso foi uma virtual onda de reavivamento e arrependimento. Que mulher poderosa, hein? Que pregou arrependimento, que pregou mudança de vida, que pregou restauração, e essa mulher agora traz um reavivamento, um avivamento espiritual no meio do povo de Deus. Você também, minha irmã, você pode ser usada por isso, para orar, profetizar, decretar, declarar, alinhadas com os pensamentos de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém ou não? Então, nós estamos já nos aproximando do final dessa quarta ministração. Falando sobre o quê? O papel das mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é que as mulheres podem fazer hoje? Qual é o papel delas hoje na igreja, no ministério? As mulheres no ministério. Veja 2 Reis, capítulo 22 e 2 Crônicas 34, para ver os detalhes dos impressionantes resultados do ministério de Hulda como profetisa. Leia e estude esse texto. Nenhum ministério profético registrado jamais produziu uma transformação tão abrangente assim na nação de Israel num período de tempo tão curto quanto este. Hulda, a mulher do avivamento, a mulher do Pentecostes, a mulher da convocação do arrependimento, a mulher usada pelo Senhor para trazer a glória do Senhor e a presença do Senhor. Amém? Então, nós vamos terminando aqui. Mais uma vez, quero te dar esse aviso, né, de que toda segunda-feira, às 20 horas, no Facebook de Ari Caetano do Nascimento, nós estamos ministrando sobre o ministério das mulheres, as mulheres no ministério, essas mulheres notáveis do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então você pode acompanhar, você pode fazer as perguntas. Mais uma vez, quero pedir que você compartilhe com o máximo de mulheres que você conheça, porque esse ensino é muito profundo e pode trazer um grande despertamento às mulheres, não somente da SEC de Vila da Penha, mas como também a todas as mulheres do Brasil que sinceramente desejam estender o reino de Deus na face da terra. Coloque lá o like se você gostou, se você não gostou, coloque dislike, não tem problema nenhum. Nós queremos melhorar cada vez mais, tá bom? E aperte lá o sininho para você receber todas as nossas notificações. Por hora, terminamos aqui nessa quarta ministração e queremos agora orar por você. Pai querido, Pai amado, nós bendizamos o Teu nome pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, Senhor. Que todas as mulheres que estão agora participando dessa ministração possam ter seus olhos abertos e possam entender a importância da vida delas hoje, quando o Espírito Santo trabalha incansavelmente preparando a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus.